Senhor Deus, nós estamos aqui num lugar em que, por mérito próprio, não merecemos estar. É um lugar terrível para o homem ocupá-lo se não estiver ocupando-o sob a divina vocação do Senhor, sem que isso estivesse marcado, preordenado desde antes da fundação do mundo. Cada pessoa que está aqui, Senhor, desde a mais nova até a mais velha, estava preordenada desde antes da fundação do mundo para estar aqui. Queremos crer que nenhum dos que estão aqui possa ter sido preordenado para estar como Judas esteve no apostolado de Jesus, como Alexandre Latueiro esteve em muitas reuniões de Paulo. Que ninguém tenha vindo aqui, Senhor, simplesmente para conhecer um homem ou homens, mas para ouvir a Tua palavra. Se vierem aqui para criticar, encontrarão muito criticar, que o diabo lhes mostrará muita coisa para criticar. Mas se têm vindo aqui com firme propósito de se assentar em lugares celestiais, ó Deus, então todos nós nos encontramos assentados em lugares celestiais. Arma-nos com a armadura divina. Não temos nenhuma condição própria, não queremos jogar nenhuma bomba, não queremos fazer coisa nova, mas queremos dar um passo na fé. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos dê a graça. Perdoa as nossas fraquezas, negligência, o tempo que deveria estar orando. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Será apenas um versículo. Está em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12. E vamos ver o que o Senhor vai continuar falando no nosso meio. Pai eterno, Deus bendito, mais uma vez voltamos a pedir ao Senhor que cada pessoa se sinta aqui responsável, não pela emoção, não pela sensação, mas sim pela Tua presença, de manter uma atmosfera ao seu redor, na qual o Teu Espírito possa operar, trabalhar em nossos corações. Tira de nós, Senhor Deus, tudo que possa impedir a Tua presença. Ó coluna de fogo, nós não precisamos de ver-te para sabermos que o Senhor está aqui sobre nós. O Logos de Deus, a Palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos ajudará a dar um passo correto neste caminho correto, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. O Senhor vos abençoe, irmãos. Nós vamos começar falando sobre 3 personagens na Bíblia. Se referem justamente a 3 mulheres. 3 mulheres. Uma chamada Agar, outra chamada Sara e outra chamada Maria. Então, Agar, Sara e Maria. Qual desses nomes você acha mais bonito? Agar, Sara ou Maria? Agar foi uma serva, por sinal, muito formosa. Você estava pensando que era feia, hein? Formosa. Uma escrava, formosa, bonita. E ela foi dada a Abraão sob um regime de poligamia, através de um plano de Sara. Note isso. Aquela escrava formosa foi dada a Abraão através de um plano de Sara, não através do plano de Deus. Então Sara foi quem conseguiu Agar para Abraão. Ela tinha um propósito com aquilo. O seu propósito era muito nobre. Ela desejava tirar um opróbrio da sua vida e expressar também, satisfazer o seu instinto maternal. Ela queria uma criança. Agora Sara, sendo impossibilitada, não tendo meio para conceber, arranjou um plano. E esse plano, diz o profeta, que foi um plano duvidoso, resultado da dúvida. Dali então nasceu Ismael.
Ismael veio através de Agar, vindo, portanto, através de uma dúvida. Você quer alguma coisa que venha através de uma dúvida? Você quer? Quem quer alguma coisa conseguida pela dúvida? Mas a dúvida nos leva, muitas vezes, na vida particular, a forçarmos alguma coisa. Quando se nós tivéssemos fé para esperarmos no Senhor e buscarmos aquilo de uma maneira correta, com paciência, então nós ganharíamos muito mais. Seria muito melhor. Mas o medo, a dúvida, o temor do futuro, o temor de ficar sem casar-se, tem levado muitas moças, muitos moços a fazerem casamentos loucos. É dúvida. Isso deve vir através da fé. Isaac foi o filho da promessa. Veio pela promessa e produziu um povo. Agora, irmãos, eu não creio de maneira alguma que ao ler a mensagem do profeta, o nível espiritual da igreja possa cair. E a atenção e a atmosfera possa mudar. Nós vamos aprender isto. E eu vou ler alguma coisa sobre isto que eu já tenho dito. Vejam aqui. Mensagem: a semente não herda com a palha. A partir do parágrafo 68. E um dos mistérios que o sétimo anjo viria a revelar seria justamente o batismo do Espírito Santo sem cessação. Então você sabe quando você está ouvindo a palavra de Deus. Eu me ponho a ler uma mensagem, se você é espiritual, você sabe se eu estou falando é a palavra de Deus ou não. Prestem bem atenção nisso, porque eu quero caminhar nesse terreno aqui bem seguro. Aleluia. Observe estas etapas, 3 etapas, desta parábola perfeita aqui e como trabalhou exatamente no tipo, porque Deus é o autor de toda a natureza. É, portanto, o Criador. Portanto, a natureza pode falhar tanto quanto Deus pode falhar, porque foi Ele quem estabeleceu as coisas em sua condição para que nós olhamos e vejamos. Deus pode falhar? Por isso a natureza não falha. Ela é uma Bíblia. E a Bíblia falha? Não. Nós temos 3 Bíblias. Esta escrita no papel, a natureza e as pirâmides. E Paulo disse que, pela natureza, todo homem fica inexcusável diante de Deus. É uma Bíblia, portanto. Agora, a Bíblia falha? Se ela está deturpada, pervertida, interpretada, machucada, está justamente como a natureza, está machucada, está sendo destruída, mas ela permanece. Ela será restaurada. Esta Bíblia será restaurada totalmente. E foi para isso que Deus enviou Elias. Note, Agar, o talo. Você sabe o que é talo, não é? Que foi o começo da semente brotando. Agora não se parecia em nada a semente. O talo parece com a semente que você plantou? Nem passa por longe. Sim, era o talo, porque era uma serva. Não estava na promessa, nada tinha a ver com a palavra, só um portador da semente. O talo é apenas um portador da semente. Note a Sara. Sara é a borla que tinha o pólen. Essa nação judia surgiu dela, de Sara. Trouxe a Isaac. Por Isaac trouxe a Jacó. Jacó trouxe os patriarcas. E pelos patriarcas nasceu uma nação. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhando assim sob uma compreensão da palavra. Maria, a virgem, veja só, fé produziu a verdadeira palavra, semente espiritual feita carne. Agar trouxe Ismael, Sara trouxe Isaac, Maria, aleluia, amém? Amém? Graças a Deus. Vê as 3 mulheres. 3 mulheres através das quais esta semente foi levada. Uma delas foi atualmente um adultério sob poligamia. A segunda, uma mulher livre. Agar era escrava e Sara era livre. E a terceira, nada teve a ver com sexo. Aleluia! Nada teve a ver com sexo. Nada teve a ver com sensação. Isso pode trazer emoção, pode trazer sensação, não resta dúvida, mas não está baseado nisto, não vem disto. Isto é segredo.
Não precisa falar mais. Nós estamos no auditório misto, mas você sabe como veio o seu filho, não é? Você sabe, a irmã sabe, o irmão sabe como veio o seu filho, mas Maria não teve aquilo. Não veio por sexo, mas por fé. Ela creu na palavra de Deus. Agar, Sara, ambas. Sara e Agar foi sexo, porém Maria foi virgem pelo poder de uma palavra prometida de Deus. Isso é correto. Amém. O talo, Agar, duas esposas, duvidaram da promessa. Porém, observe o que isso produziu. Quando Agar, a segunda esposa de Abraão, que era tão somente, absolutamente uma concubina, porém ela deu à luz um homem. Mas que classe de homem ela deu? Que classe de homem era? A Bíblia diz que era um homem selvagem, filho da escrava. Ele vivia de seu arco e nenhum homem podia conquistá-lo. Era indomável, inconvertível, irrenegável e irregenerável. Não podia ser domado. O filho da escrava não podia ser domado. Era um selvagem, não podia ser domado de forma alguma. Era um homem selvagem, porque ele era ao contrário da palavra de Deus. Ele era o fruto de uma dúvida. E todo aquele que é contrário, qualquer pregador, qualquer membro leigo, qualquer igreja que é contrária à palavra de Deus, trará ou produzirá um montão de adúlteros, de selvagens que não podem permanecer com a palavra sem adulterar, porque nem sequer está incluído na promessa. Essa escrava do mundo produz isso que estamos vendo no mundo. Sara, a verdadeira esposa de uma promessa, sendo a borla, trouxe um homem nobre. Como resultado, produziu uma nação prometida que serviu a Deus. Porém, Maria não por sexo, mas por crer na palavra prometida quando era uma virgem, não conhecendo homem, varão, e o anjo do Senhor a encontrou. Disse: Salve Maria, bendita tu és entre as mulheres, porque Deus é contigo. Ali não estava um mensageiro casamenteiro, ali estava um mensageiro da palavra. Aleluia! Não queiramos ninguém ajeitado desta maneira. Não queiramos nenhum membro, porque Jesus não quer. Trabalhado, conquistado, sob tapinhas, sob visitinhas propositais, sobre tais coisas e assim, mais ou menos. Não queiramos nada disso. Sejamos filhos originais, pela vontade perfeita de Deus. Maria, salve, bendita és tu entre as mulheres, porque Deus é contigo. E ela disse: como serão estas coisas? O anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Somente isto. Nunca havia sido feito em todas as eras, mas Maria creu em Deus. Nunca uma virgem tinha concebido sem conhecer varão. Então ela podia razoar e rejeitar, mas ela creu em Deus. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Quantos podem dizer sobre si mesmo? Quer falar alguma coisa sobre isso? O que deseja você falar agora? Vamos adiante. Os que quiserem dizer, digam: eis aqui o servo, a serva do Senhor. Quer falar em espírito de oração? Eis aqui, Senhor, o servo do Senhor. Eis aqui, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Ela creu na palavra. Como iria tê-lo? Ela sabia que Agar teve o menino por um desejo sexual com Abraão. E Sara teve um menino por desejo sexual com Abraão. Filhos da promessa, a serva e a livre. Porém aqui se pediu crer que uma contribuição, a fé que esteve em Abraão, que creu nos impossíveis, enquanto Deus disser que assim será, isso o faz correto. Ela creu em Deus, nunca questionou, nunca discutiu, nunca razoou. Agora pense um pouquinho, uma menina de 17 anos aparece gestante, casada com um velho viúvo. Se você pertencesse à igreja, fosse vizinha de Maria, o que você ia dizer? O que você ia pensar, pastor? O que pensaria dela? O próprio José pensou em deixá-la secretamente como um justo, sem infamá-la. Se você permanece calado, Deus tem piedade de você. Deus não te deixa dar um passo precipitado. Ele ia despedir uma mulher com Jesus dentro do ventre dela.
Você iria falar de uma moça, da virgem que concebeu, profetizado por Isaías 700 anos antes. Por isso é bom ficar calado, esperar acontecer. Esse é melhor que nós devemos fazer. Mas veja o quanto ela sofreu. Pense um pouquinho só. Às vezes você está sofrendo alguma coisa, sentimento, moral, somos ressentidos, qualquer coisa mexe com o nosso nome, mas falou de mim para os outros, aquela coisa toda. E se você fosse Maria? Nós somos mais do que uns sentimentais, vivendo sob os sentidos. Sofrimento, angústia, em troca de quê, meu Deus? Se pelo menos eu tivesse tido um prazer com um moço aí, ainda compensaria eu agora estar sofrendo. O povo estaria falando a verdade, pelo menos, de uma coisa que eu tive prazer com ela. Mas eu não tive prazer nenhum, eu não tive recompensa alguma. O que me traz recompensa de ter Jesus? A estas alturas de ser criticado, zombado, a menos que você tenha tido um encontro com o anjo, portador da mensagem. Maria sabia de quem era o filho. Maria sabia quem é que estava dentro da barriga dela. Você tem que saber quem é que está dentro de você. Aleluia. A sua contribuição naquilo foi somente fé. Eis aqui a tua serva. Cumpra em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Ela creu, não questionou. Ela disse: eis aqui a tua serva, Senhor. Não importa quanta crítica tenha que suportar do mundo, seja feita em mim de acordo com a tua palavra. Ali saiu a genuína semente. Agar não podia fazê-lo, porque era sexo. Isso é correto. E tampouco podia Sara, porque era sexo. Nem tampouco pode fazê-lo a igreja sob sectarismo, sob um prazer de credos e dogmas. Se requer uma crença virgem. Se tem alguém aqui com crença misturada, joga ela fora. Passa o sangue de Jesus na sua crença. Nasça de novo, seja virgem. Tenha uma crença virgem, incontaminada. Porque uma crença virgem trará o filho. Se requer uma crença virgem na palavra de Deus para fazer uma promessa e produzir filhos. E os falsos pregadores não podem levar uma mensagem que gera o filho genuíno. Gera ismos, ismos daqui, ismos dali, ismos daculá. Um disse isto, outro disse aquilo. Eu quero saber que o que disse é a palavra. O que diz é a palavra. O sectarismo nunca produzirá uma igreja renascida. Não pode fazê-lo. Trará algum substituto. Que Deus nos livre de ser tais obreiros. Trará algo que eu imite, algo que trate de ser como isso. Porém, uma genuína igreja, uma genuína igreja de Deus, nascida de novo, portanto virgem, crê na palavra de Deus frente a qualquer coisa, não importa o que seja, porque não está adulterada. É pela promessa de Deus que vem estas coisas. Maria, a verdadeira, disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui tua serva. E ela trouxe. Que produziu ela? Não selvagem, não uma nação, mas ela trouxe a palavra, Deus mesmo manifestado em carne. Amém. A verdadeira semente de Deus que manifestou toda a promessa que Deus fez na Bíblia. Deus que manifestou. Veja, sem ele nenhum homem pode viver. Sem ele, ela era a verdadeira semente. Ela foi a palha que trouxe o grão. Espere um pouco. Agora as outras duas foram portadoras de vida, somente a semente natural. Agora Maria, isso não a fez Deus. Ela não foi um Deus, não senhor. Ela foi tão somente uma portadora da semente, só que a semente que estava no ventre de Agar trouxe Ismael, um selvagem. A semente que estava no ventre de Sara trouxe um pai, um homem nobre, mas um pai de nações, formando um povo. Você já sabe, se refere aos judeus. Mas Maria, o semente que estava no ventre de Maria, trouxe Deus. Como Agar não era Ismael, Sara não era Isaac, Maria não é Deus. No dia de Pentecostes, ela recebeu Deus de novo. Diferente. Agora ela já está representando uma igreja.
Mas estamos falando de portadoras da semente. Então ali está simplesmente uma portadora. 3 portadoras. Guardem isso, vamos guardando passo a passo. Eu não tenho medo de me perder, porque estou bem armado. Aleluia. Não, senhor. Ela foi tão somente uma portadora da semente. São 3 portadoras. Porém, como a fé na palavra traz mais a imagem real, como quando o milho madura, ou trigo, surge um talo, logo surge o pólen, logo sai a casca. Porém, essa casca, se você não observa, parecerá exatamente como o trigo real. Porém, quando é aberta, o trigo real está dentro. É somente um portador novamente. O talo portou, a borla portou, tudo portando a semente, a vida. Agora ali estava a semente dentro da portadora. Veja você a Maria, não por meio de sexo, mas por fé. Algo exatamente como isso. Maria não foi essa semente. Maria foi uma portadora. Aleluia. Ela foi a genuína semente de fé, porque a palavra de Deus é pela fé que ele deu a Abraão. E somente fé pode produzir o que Deus disse que faria. Fé em sua palavra. Fé em sua palavra. Então, mesmo Maria foi uma portadora, como a casca é uma portadora da semente. Eu quero fixar bem isto na mente dos irmãos. Eu quero fixar bem isto pela palavra de Deus. Porque nós vamos ver uma coisa aqui muito tremenda. Deixe-me ler mais 3 parágrafos aqui. Note, quanto mais como a coisa real era Maria, porém como a palha. A casca abriga esta semente em si madura. Assim tem sido esta terceira era da igreja de Pentecostes. Madurada, contendo este grão até que seja tempo para abrir a casca. Vocês estão notando, irmãos? Estão percebendo? Lutero, Wesley e Pentecostes. Agar, Sara e Maria. Até Pentecostes. Ali então eram portadores da semente. Agora vejam, assim tem sido esta terceira era da igreja de Pentecostes madurada, contendo este grão até que seja tempo para abrir a casca. Maria, sendo a mãe de Cristo, só uma incubadora, hein? Ele não era sangue de Maria, ele não era sangue judeu, ele não era sangue gentil, ele foi o sangue de Deus. Deus criou este sangue, não podia ser sexo, ele não era judeu nem gentil. O bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe, o sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está no macho, como a galinha, ela pode pôr um ovo, porém se ela não tem estado com a ave macho, o galo nunca chocará, não é fértil, ainda que pareça igual a um ovo fértil real. Toda a sua natureza parece igual, porém não tem vida em si. Assim mesmo é com as pessoas que professam a Cristo. Muitos deles parecem cristãos, tratam de atuar como cristãos, porém você tem que ter a Cristo em seu interior, que é a palavra manifestada, ou nunca amadurece. A um cristão real, crente na Bíblia, sempre será alguma coisa denominacional. Ovo choco, não pode viver, porque não há vida em si para viver. Mas quando há vida em si mesmo, é diferente. Não precisa, pastor, estar quebrando cabeça. Aleluia. Porque há vida em si mesmo. Um ovo não pode chocar. Se apodrece no ninho, fica lá nesse ninho que você vai ver. Você fica podre lá. Se ela não tem estado com o macho, com o galo, se essa igreja não tem estado com Cristo, ela se torna um ninho de ovos chocos. Ovo choco, coisa fétida diante de Deus. Tal como membros de uma igreja, você pode miná-los e chamá-los, fazê-los diáconos e tudo mais. Você tem um ninho cheio de ovos apodrecidos, a menos que ela haja se unido com o companheiro, a menos que tenha andado com o macho. Aleluia! Andado com o homem chamado Jesus, andado com a palavra. Você sabe que eles disseram assim? Eles têm andado com um homem chamado Jesus. Irmãos, vocês vejam? Você acha que a noiva é apenas portadora de Cristo? Você seria uma casca.
Você é casca? Quanto mais Jesus! Aleluia! Por isso o anjo veio e disse: sai dela! Bica essa casca! Sai dessa casca! E a Laodiceia ele diz: eis que estou à porta e bato, que eu já saí dessa casca. Eu saí de lá. Sai de si mesmo. Muitos saíram da denominação, mas não saíram de si mesmos. Chega de ser uma sala de visita apenas do Espírito Santo. O Espírito Santo me visitou. Eu cantei, eu chorei 3 dias. Depois estou no velho moinho do ciúme, da contenda, do mexerico. Que coisa horrível. Visitou apenas, não é? Torne-se habitação. Torne-se habitação. Morada. Eu disse: a sua morada, irmã. Irmão, pode ser rancho de sapé, mas não tem melhor do que ela. É onde você tira os sapatos. É onde você tira o chapéu. É onde você tira o relógio. É onde você reclina a sua cabeça. É onde você pega o seu prato. É onde você acaricia seus filhos. É onde você ama, expressa amor à sua querida. Aleluias. É nessa morada que Jesus descansa. Toma um gole d'água. Jesus no rancho de sapé. Jesus nessa mulher torta, nesse homem aleijado. Jesus. Ei, glória, importa que esteja a morada. Não importa a casa, importa o morador. Ele é Jesus. É Jesus Cristo. E algo mais me faz estremecer. Tem me posto a chorar em horas caladas. Algo mais. Pode você ver agora o mistério tríplice? É Deus manifestado em Cristo. Logo Cristo manifestado na igreja. E tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva. Varão e fêmea, os quais são um. Não 2, não 3, um. Como foi que ele orou? Que sejamos um, como eu e o Senhor. Não é casca não é portador não. É corpo. Corpo me preparaste. E é desse corpo que tem que sair a voz. Aleluia. Aleluia. Você está compreendendo? Você está gritando é por estímulo da revelação ou é por sensação? Aleluia. Graças ao Senhor. Está aqui Adão e Eva, varão e fêmea, os quais são um, feitos do mesmo sangue, é do mesmo Espírito, etc. O profeta diz: a igreja é o sangue de Cristo, por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Não pode ser um selvagem, não pode ser um bode, não tem jeito. A igreja é o sangue de Cristo, por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Mas quando ele falou, irmão, o meu sangue subiu. Mas que sangue subiu aí? Foi o sangue de Cristo. Não, mas subiu, eu dei-lhe um tapa na cara. Então o que subiu não foi o sangue de Cristo. Esse é o batismo do Espírito Santo, o qual nos batiza em seu corpo, porque reconhece somente seu corpo, não sua casca. É seu corpo, é ele próprio. Quer dizer que aquela irmãzinha ali é ele mesmo. Sara arranjou um meio. Você quer arranjar um também, diferente? Você vai produzir um selvagem. Você vai produzir essas crenças que têm surgido aí dentro da mensagem. Não arranja outro meio, não. O meio é esse mesmo. É o meio de Cristo, é o meio da palavra. Somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Não uma denominação. Você. Não há batismo do Espírito Santo sem novo nascimento. Não pode haver. Justificação, santificação, novo nascimento. O novo nascimento o que é? É uma revelação na qual Deus revela a pessoa. Este grande mistério. Irmão, será que eu sou nascido de novo? Vai ficar na interrogação. É uma revelação. Deus revela a pessoa, a você. O meu novo nascimento é revelado a mim. O seu é revelado a você.
Ah, mas o irmão é santo, a irmã é santa, o irmão é a maravilha, a irmã é cheia do Espírito Santo. Aquele é nascido de novo. Quer dizer que você não é? Você tem a revelação do novo nascimento do outro. Se você não tem a revelação do seu novo nascimento, como você pode ter a do outro? Espera um pouco. Por isso é que muitos não discernem o corpo do Senhor. Por isso é que muitos ficam buscando uma coisa assim, sem saber o que é. Mas aqui está. Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora não será quando se reunir. Como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo? Onde a revelação será perfeitamente em harmonia, em unidade. Ele disse na maior batalha jamais pelejada. Se esse pequeno grupo chegar a ter uma mente só, o que vai acontecer? Tem bomba atômica mais forte do que a noiva? Aleluia! Onde a revelação será perfeitamente em harmonia, não em choques, não em divisões, não em murmurações, não em mexericos, não em interpretações, não em conjecturas, não em dizer eu tenho esse mistério, eu tenho aquilo outro. Isso se manifesta harmonicamente no corpo e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. E que dia será esse, Senhor? Não seria agora? Será que não pode ser hoje, nesse instante? Aleluia! Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Então acontecerá o quê? O rapto, o arrebatamento, o casamento. Aleluia! Ou seja, quando ela reconhecer o que é. Você sabe quem tem que mostrar para ela? É o anjo. Com facilidade nós mostramos para ela os seus defeitos, mas mostrar para ela o que ela tem é mais difícil. Quando nós começamos a preocupar somente com seus defeitos, com suas falhas, a maneira de tirar uma mulher, um homem do pecado, é oferecendo-lhe o quê? Pancadas, cacetadas. Como se expulsa demônio dando pancada? Quando Jesus se aproximou do Gadareno, o Gadareno já veio lá. Escuta, nos manda para os porcos ali. Nós não queremos sair dessa terra aqui, não. Eles criam amor, tanto nas coisas terrenas. Tanta gente com tanto amor na casa, naquilo outro, e criam amor naquilo. Jesus sentou-lhe o porrete. Foi? Não. Caladinho ali. Caladinho na casa de Zaqueu. Que sermão tremendo Jesus pregou na casa de Zaqueu. Ô Senhor, me faça um pregador deste. Que sermão tremendo ele pregou. Assentou-se à mesa e o que fez? Naturalmente ficou admirando os móveis, olhando. O mestre, você sabe, eu sou um ladrão. Eu quero restituir 4 vezes. Quem te mandou? Quem te mandou deixar o cabelo crescer? Quem mandou você botar roupa? Quem mandou você vestir-se decentemente? Foi o pastor? Então não faça isso não. Foi o profeta? Não faça não. Foi o Espírito Santo no seu coração? Faça! Faça! Aleluia! Aleluia! Mas aqui está, irmão. Está aqui o segredo. Quando esta igreja conhecer sua posição e o que ela é. Mas enquanto ela está dizendo eu sou um pobre, miserável, pecador, ela não vai sair batendo no peito, dizendo, olha aqui. Isso seria como que um urubu, dizendo, olha aqui, mete umas peninhas de pomba, uma virtudezinha daqui, outra dali, e uma temperancinha quando lhe convém, e uma paciência enquanto aquilo sustenta seus interesses, não é? Então uma paciênciazinha daqui, um sofrimentozinho dali. Então, está aqui, eu sou... Não precisa disso, não. Eu não preciso sair dizendo que sou Cristo, não. Você também não, mas a sua vida revela Cristo. A vida de William Branham revelou Cristo, revelou a Jesus Cristo. Aleluia. É onde muitos se perdem. Quer só falar em William Branham, mas ser como William Branham ninguém quer ser, poucos são. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. O poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Como William Branham orava e amava, assim quero eu orar e amar.
Mulher, cadê o sabonete? Está cantando dentro do banheiro. A pobre está lá com 5 filhos chorando na barriga. Ei, cadê a toalha? Não pegou o botão da camisa? Cristo vive em mim. Ai, 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 ai. Misericórdia, misericórdia. Estatura do varão perfeito. Parágrafo tal, parágrafo tal, parágrafo, mensagem tal, parágrafo, tal parágrafo, tá vendo igual uma metralhadora. Tal parágrafo você tem que dar o dízimo, e Mombrana diz que um cristão dá o dízimo. Tal parágrafo ele diz que uma mulher corta o cabelo, a prostituta. Tal parágrafo diz isso, entrega a Satanás. Tal parágrafo diz... Você sabe tudo de cor. A noiva não é apenas portadora, ela é ele. Ele é ela, e ela é ele. Ele é o Senhor Jesus, ela é a senhorita Jesus. Está certo? Ela é ele é ela. Na fé, na virtude, na ciência, na temperança, na paciência, no amor fraternal. Vamos buscar mais base para isso. Eles põem o dedo lá no 7º selo e irmão Brana, falando do 7º anjo, que era ele próprio, diz assim: se eu não sou este grande homem, esse grande mensageiro, então eu devo desaparecer e esse outro aparecer. Mas tem uma coisa, eles vão se enforcar também. Porque aquele moço, contrariado e queria a resposta na Bíblia, abriu a Bíblia e botou o dedo, a doutrina de botar o dedo. Botou o dedo lá, a Bíblia disse, e Judas foi se enforcar. A Bíblia está me mandando enforcar, eu já tinha pensado isso em suicídio, porque é a única solução. Mas eu vou querer botar o velho de novo. Vai e faz o mesmo. A coisa é séria, muito mais séria do que nós pensamos. Aleluia. É certo que somos um povo alegre, confiado, e vibramos a verem essas grandes verdades. Há vibração no mundo, mas não vamos ser como no mundo. O mundo entra no espírito do mundo quando a coisa está boa pro lado dele. Então vamos continuar sabendo o que somos. Deus está encarregado de nos revelar aquilo que somos. Amém? E se eu não estou aqui para isso, melhor é que eu calasse. Se eu não tenho aptidão para isso, é melhor que eu desse o lugar para outro. Ele precisou ser parente. Ele não podia ser Deus e nós, pecadores, criação de sua criação, seres criados de sua criação. Porque ele não podia, então, ser parente aí. Então Deus tornou-se homem para quê? Para que o homem pudesse ser Deus. Amém. Ser Deus. Ela é ela é ele. Então não é casca, porque a casca vai pro fogo. Veja que depois Maria teve que ir pro Pentecoste, porque senão ia ficar sendo só a incubadora, só a portadora do nascimento literal de Jesus mesmo. Ela foi para o Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Ser Deus como mulher, ser Deus como homem. Quando Deus se fez homem, ele foi tentado em tudo e foi limitado em tudo sem ser vencido por nada. Tinha que andar para chegar, mas depois, quando ele passou para outra dimensão, ele não batia na porta para entrar. Ele aparecia ali no meio deles. Amém? Glória a Deus. Então, Deus tornou-se homem para que o homem pudesse ser Deus. E o profeta ainda repete, ser Deus. Amém. Ele disse amém. Aleluia. Graças a Deus. Disse a palavra? Amém. Agora outra coisa tremenda. Vamos assim, de passo em passo, até chegarmos lá. Já estamos na metade do caminho. A igreja noiva não é serva. Ela tem mais autoridade do que os anjos. Como? Sim, perfeitamente. Isto é assim diz o Senhor. Isso é assim diz o Senhor e vou te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Agora, filhos e filhas. O profeta dizendo agora, filhos e filhas. Quem tem o maior poder diante de Deus? O que é um anjo? Um anjo é um servo, um ser angelical, celestial. Aquilo é certo, são servos. O que é? Seu filho e filha. Quem tem o maior poder no céu? Então, um pecador que foi salvo pela graça ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito? É o pecador que foi salvo pela graça. Ele tem mais autoridade no céu do que os arcanjos têm permanecido ao lado dele sem pecado. Tem mais autoridade nos céus, quanto mais na terra. Quanto mais diante dos demônios.
Vista o seu uniforme. Vamos! Está certo? Você tem a autoridade no céu que um arcanjo não tem. Por quê? Porque você é um filho. Um filho tem mais autoridade do que o servo, é claro. Oh, nós esquecemos o que somos. Nós esquecemos aquilo que somos. Esquecemos aquilo que somos e começamos a pelejar uns com os outros. Esquecemos aquilo que somos e nos colocamos a conjecturar. E nos pomos a pular daqui para ali. E nos pomos inseguros. E nos pomos nervosos, agressivos, inseguros. Quando temos mais autoridade do que os arcanjos. Há tanta gente aí rolando no chão para um anjo lhe aparecer. Rolando no chão. Ficando 30 dias sem comer, não sei como. Para depois dizer, um anjo me apareceu lá no mato. Se um anjo me apareceu, eu vou investigá-lo primeiro. Porque eu tenho autoridade para isso. Escuta aqui, vamos ver que anjo é você. Martim fez assim. Se Martim fosse apenas um pentecostal desprovido de revelação, desprovido do batismo do Espírito Santo, falaria língua até inchar o pescoço. E sairia de igreja em igreja, dizendo que Jesus tinha aparecido para ele. Estabelecia um ministério fora da palavra por causa de qualquer sensação. Aqui está a coisa. Alguém disse assim, para o Joaquim não tem mais salvação, ele não é eleito. Então, a esposa de outro pastor estava ouvindo aquilo e depois o seu marido estava pregando e então uma voz veio. O pastor Joaquim é um eleito. Ela escutou aquela voz. E depois ela com o marido foi lá dizer para mim, olha, o missionário tal, assim, disse que o senhor, para você não tem mais salvação, para o senhor não é eleito. Mas eu ouvi uma voz que disse que o senhor é um eleito. Amém? Espera aí, espera um pouco. Deixa eu ver que voz é essa também. Deixa eu ver que voz é essa primeiro. Bom, então, sabe o que acontece? O senhor tem que pegar todos os pastores do Brasil e levar lá para aquele irmão. E todos eles têm que dar o dízimo dos dízimos para ele, porque ele é isso, aquilo. Falei, tá certo. Depois eu vou consultar isso. Lhe respondi por uma carta. Irmã, qual dos dois que é falso? O que diz que eu não sou eleito? Ou a voz que diz que eu sou eleito? Qual dos dois? Porque eles continuaram com fulano que diz que eu não sou eleito. Um dos dois tem que ser falso. Depois eu botei assim, sabe uma coisa, irmãzinha? Todos dois são falsos. Tanto o que diz que eu não sou eleito, que eu não tenho salvação, quando Jesus disse que eu tenho vida eterna, quanto aquela voz que diz que eu sou um eleito, ela é falsa também. Eu não preciso de ninguém dizer que eu sou eleito para me ser eleito, não. Não precisa você vir me dizer que eu tenho o Espírito Santo para me crer nisso, não. Não! O homem que se abate com as críticas se incha com os elogios facilmente. De todos os modos ele cairá. Porque não suporta a crítica. Quem não suporta a crítica, ataques, também não suporta elogios. Ele se incha. E o diabo, quando não te frustra, não te derrota com as críticas, ele procura te elogiar. De todos os modos ele vem. E quando o profeta esteve lá na visão, além da cortina do templo, ele fez uma pergunta pelo povo. Você pergunta, irmão Brana, você viu o seu nome lá? Ele disse, não, isso é por fé. A mulher que representava o grupo de ministros disse para ele, irmão Brana, se você disser que o anjo... Porque eles criam, os pentecostais criam demais no anjo. Que o irmão Brana recebia o seu lado para revelar os doentes, as coisas, né? Uma mulher representando um grupo de ministros. Veja só que grupo de ministros, hein? Veja só. Olha, irmão Brana, se você disser que o anjo disse que é para batizar em nome de Jesus Cristo, todos nós vamos batizar. Ele disse, esse anjo seria falso, porque isso já está escrito na Bíblia. Amém. Não precisa de um anjo vir dizer para mim que eu sou salvo, não. Aleluia, está aqui. Nós esquecemos o que somos. Com facilidade as suas atitudes estão mostrando que você esqueceu quem é você. Se esqueceu, com facilidade. Nos esquecemos que somos um ministro. Então a igreja não é serva. Está de acordo? E tem mais autoridade do que os anjos. Agora, você vai concordar ou vai arranjar um Ismael? Isso é contigo. Você quer ver uma coisa tremenda também? Segura lá. Ele não tem outro olho a não ser o meu. Está apertando demais para nós. Você quer fazer de nós Deus? É possível que todo encerramento tem que ser esse homem que vai pregar e cada encerramento ele vem com uma coisa?
Agora chega aqui e está querendo dizer que a gente é Deus. Revelou os 7 trovões? Sim. Quem revelou para nós foi a irmã, aquela viúva esquelética. Mas disse que mulher não pode pregar, irmão. Como é que é? Ela revelou os 7 trovões? Mulher não pode pregar, mas pode obedecer. E tem pregação maior do que obediência? Hein? Tem. Mulher é que prega. As mulheres é que estão pregando mais alto. Porque o homem até andar feito homem não é muito difícil, não. Cortar o cabelo e vestir roupa de homem, não é? Não é muito difícil não, mas a mulher andar igual mulher deve andar hoje está mais difícil. Então o desfecho foi esse. O assim diz o Senhor saiu da boca do profeta Elias. E o irmão Branham diz que aquele assim diz o Senhor é um trovão. Depois que a viúva, a mulher resolveu a obedecer, decidiu obedecer e foi fazer o bolo para ele. Então saiu um trovão, assim diz o Senhor. E na mensagem Semente de Divergência, ele disse: a nossa vida interpreta a palavra de Deus. Amém? É sua vida, é você. Amém? Glória a Jesus, graças ao Senhor. Então a coisa vai aumentando assim, vai ter mais ainda. Espera um pouquinho. Se a igreja é isso, pastores, então deixe-me dizer isto concluindo. A única maneira pela qual você pode viver uma vida que é digna do Evangelho é deixando o Evangelho. Ele mesmo, o Evangelho. Cada pedacinho do Evangelho. Cada pedacinho do Evangelho. Entrar em você e refletir sua promessa de volta. Fazendo-as vindicadas. Entrar em você e refletir suas promessas de volta. Fazendo-as vindicadas. Entrar em você e refletir suas promessas de volta. É como o espelho, o sol bate no espelho e volta com luz e calor. Talvez até mais. Fazendo-as vindicadas. Mas é cada pedacinho do Evangelho. Come tudo, todo o Evangelho. Amém? Aleluia. Deixar Deus viver em você. Mas tem que deixar? Tem sim. Deixar Deus viver em você para vindicar as promessas deste dia. As promessas deste dia. Simplesmente como João. E Jesus disse a João: deixe por agora, João. Isto é certo. Nós somos os mensageiros deste dia. E temos que cumprir a justiça. E se nós somos os cristãos deste dia, vamos receber a Jesus Cristo em nossos corações. E Ele é a palavra. Não negue nada dela. Diga, é a verdade. E coloque-a no seu coração. E veja o fruto do Espírito Santo sobre você. E cumpra cada promessa que Ele fez na Bíblia. Deus deseja cumprir sua palavra. E Ele não tem nenhuma mão a não ser as minhas. E Ele não tem mão alguma a não serem as minhas e as tuas. Ele não tem nenhum olho a não ser os meus e os teus. Ele não tem língua alguma a não ser a minha e a tua língua, sem o domínio da qual ninguém será perfeito. Ai, misericórdia. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos dão frutos, a videira dá energia aos ramos. Esta é uma vida que é digna, caso contrário não é digno de pregar, não é digno, não pode. Irmãos, isso é tremendo. Coloque-a no seu coração e veja o fruto do Espírito Santo sobre você e cumpra cada promessa que Ele fez na Bíblia. Deus deseja cumprir sua palavra e Ele não tem mão alguma a não serem as minhas e as tuas. Não, Ele não tem nenhum olho a não ser os meus e os teus. Ele não tem língua alguma a não ser a minha e a tua. Olhos puros, mãos puras levantadas no santuário, mãos que embalam o berço, mãos que lavam roupas, mãos que lavram a terra, mãos que dirigem, mãos que escrevem, mãos que acenam nas pregações, mãos que são postas sobre os doentes, mãos que são estendidas para um cumprimento fraternal. Dá-me a mão, mão de Deus, levante a sua mão. É mão de Deus, pés de Deus, olhos de Deus, coração de Deus, coração amoroso, paciente, anjos de Deus,
Olhos de Deus, que olham com ternura, que olham com paciência, com carinho. Jó disse: fiz um contrato, fiz um pacto com meus olhos. Corpo de Deus, como pode um corpo que é apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estar exposto aí, provocando homens? Misericórdia sobre as mulheres, misericórdia sobre os homens. Deus nos livre. Disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Ossos de meus ossos, carne de minha carne. Aleluias. Quem é esta? Quem é esta, tão formosa como a lua? Quem é esta? Quem é esta querida? Quem é esta eleita? Quem é esta formosa mulher? Ossos de meus ossos, carne de minha carne, um coração segundo Deus. Não me dê nada mais, Senhor, senão um coração segundo o teu. Não me dê riqueza, não me dê nada, Senhor, senão isso. Ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos. Ele tem ciúme dela. Ele tem lhe dado o braço. Ele lhe deu aliança. Ele fez pacto com ela. Ele está nela. Ele é ela. Ela é ele. Aleluia. Alegra-te, ó filha. Alegra-te por isto. Alegrem-se, filhos, pois isto não é leite desnatado. Isso é carne viva. Isso é evangelho completo. Isso é evangelho restaurado. Isso é tudo que tem na Bíblia. Isso é a Bíblia em você. É você na Bíblia. Aleluias. Glória a Deus. Agora, no caminho de volta, veio um tempo com ela sendo o tipo da igreja ou do cristão, como cada indivíduo representa a nação cristã inteira. Você sabia disso? Você, na sua conduta, na maneira como você age e o que você faz, você representa o corpo inteiro de Cristo. Você diz: mas eu sou simplesmente um leigo, aquilo não importa. Quando você toma aquele nome de cristão, você representa a Cristo e sua igreja. Por isso que quando um membro é honrado, todos são honrados com ele. Aleluia. Outro dia eu estava lendo a mensagem sobre o irmão Neville. O irmão Branham, quase todas elas falam sobre o irmão Neville. Quando o irmão recebe um elogio, causa mais tristeza do que se ele fosse atacado. Aquilo não importa. Quando você toma aquele nome de cristão, você representa a Cristo e sua igreja. Você deve viver assim. Sai daqui dizendo: eu não sou casca apenas, não sou portador apenas, não. Eu sou sangue, é mão, olhos, pés, tudo, mas tudo. Tudo sim. Mas é absurdo, Deus em carne. Isso que é a maior humilhação de Deus. Deus é humilde tanto assim? É assim. Mas Deus sim, Deus sim. Ele é ela é ele. Você representa a Cristo e sua igreja. Você deve viver assim. Vocês devem viver como cavalheiros, como damas. Nunca faça as coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra estão lançados sobre você para representar aquela única coisa. Não importa quão fraco você seja, quão pequeno você seja, segure a sua cabeça corretamente, porque você é um cristão. Amém. Amém. Aleluia. Vocês se lembram bem que Jesus vai chegar a ser tão visível na noiva, visível nela, a ponto dela chamar os mortos. Você já tem conclusão agora que é o corpo me preparaste. Então você não fica esperando o irmão Branham ressuscitar para isso acontecer, não. Falo com segurança. Não é um homem assentado ali dizendo que ele é Cristo. É um povo, é você, é cada membro sendo irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pelo mesmo Espírito. Foi um homem, agora é um povo. Quando o homem subiu, logo o Espírito desceu sobre um povo, sobre a igreja. Quando Jesus subiu, logo ele desceu sobre a igreja.
Quando ele saiu de cena, a igreja entrou em cena. Quando William Branham saiu de cena, a igreja entra em cena. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora é nós. Agora é a nossa vez. Agora é a minha vez. Se você acha que não é a sua vez, então fique quietinho. Fique calado. Fique quieto. Mas é a minha. É a sua. Quantos acham que chegou a hora? Irmãos, isso não se trata de maneira alguma de uma imaginação. Deixe-me completar isto. Bem completadinho, assim, compassado. Eles se prostram ante toda classe de imagem, etc. Fazem até do próprio Jesus um ídolo. Fazem até do irmão Branham um ídolo. Fazem até de outros um ídolo. Fazem de mim um ídolo. Fazem dele um ídolo. Não, espera aí. Que tipificação do verdadeiro Deus vivente? Isso não se trata de uma imaginação. Não é você imaginar que é, não. É você ser, na verdade. Porque tem muita gente que a mensagem está parada na mente. Ela tem que descer para o coração. Compreende? Então não é você imaginar que é você ser debaixo do viaduto, no rancho, no palácio, seja onde for você é. Então você tem que portar-se como aquilo que você é. Não esquecer-se daquilo que somos, daquilo que você é. Quando você entrar em qualquer lugar, você tem que lembrar o que você é. Quando eu entrei no quarto do hotel, como sempre faço, me pus de joelho e disse: Senhor, talvez ninguém nunca ajoelhou-se nesse quarto aqui para falar com o Senhor. Mas aqui agora está, no meio desse mundo de cidade, 2 filhos do Senhor prostrados neste lugar, orando ao Senhor e consagrando esse lugar e tirando todo espírito de adultério, de prostituição, de desastre, de roubo daqui, consagrando essa cama, esse quarto, para nós dormirmos o nosso sono. Aleluia! Graças a Deus, aleluia. Você tem que chegar a hora de você virar um Josué. O sol para, ao invés de ficar clamando, para aí, demônio, para lá. Não é por imaginação, não. Fosse por imaginação, que tipificação do verdadeiro Deus vivente. Porém, quando nós, não numa maneira imaginária, nos prostramos diante de um Deus vivente, uma virtude vivente, uma ciência vivente, uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, indo por meio do Deus vivente, nos converte em quê? Em uma imagem vivente. Imagem de quem? De Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A estatura de Deus. E que fazemos? As mesmas coisas que fez Jesus. Caminhando como Ele caminhou. Fazendo as mesmas coisas que Ele fez. Porque não é uma coisa imaginária, mas é uma realidade manifesta. Fazendo a mesma coisa, então manda o mar parar. Manda os demônios serem expulsos. Oh, irmão, se você souber quantos milhares de milhões de demônios vão abrindo ala ao que você sai aqui na porta e entra no ônibus. Você que não sabe, aleluia, convencidos, sim, convencidos disso. Amém? Convencidos disso, não inchados, não imaginando. Agora esta é a casa na qual Deus mora. Não num grande edifício, mas um corpo me preparar. Veja como isso combina. Um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Amém? Uma instrumentalidade vivente de Deus. Deus caminhando, 2 pés em você. Espírito Santo vem e mora e habita no Filho de Deus e faz dele o que quer. Se nós fôssemos obedientes a Deus, como o povo está sendo obediente ao diabo, a coisa estava bem adiantada já. Eu tenho que morrer, esse eu. É ele. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Isso é bom. O poder da morte vencido está. Por quê? Porque um credo habita em mim? É porque Cristo vive em mim. Toma, Satanás. É isso que você queria. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu e o Pai somos um. Agora pronto. Está completado, não tem jeito mais. Eu e o Pai somos um. Note, ela não foi a semente. Maria não foi. Lutero tem justificação. Wesley teve santificação. Os pentecostais tiveram a restauração dos dons. Porém, quando vem a palavra, agora eles puderam produzir isso. Que justificação salvará um homem. Crê você nisso? Seguro. É um portador da palavra. Assim como creio que o talo é parte do trigo. Claro, o que é. Porém, é um portador. Não é a vida. Logo vem a santificação. Quantos creem em santificação?
Se você crê na Bíblia, tem que crer nisso, seguro. Assim, isso, todavia, é um pouquinho mais parecido. Isso são duas palavras mais. Porém, logo vem Pentecostes, a restauração dos dons. Falando em línguas, eles o chamaram de evidência inicial do batismo, que trouxe a casca. Porém, eles se denominaram. Porém, quando você chega a dizer, eu e o Pai somos um, então a casca se aparta dela. A semente se manifesta totalmente. A casca sai, se aparta dela. É só você aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, crer que Deus nos enviou o profeta, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, tudo isso, de repente, a casca e fica você só. É só você aceitar a palavra. Então você diz, eu e o Pai somos um. Veja só, porém a real e genuína igreja noiva produzirá a completa palavra de Deus em sua plenitude, em meio. Agora eu pergunto, Deus vai chamar os que dormem através de quê? É da sua palavra. E essa noiva é a palavra, é o corpo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora vamos ver, você tem que saber, sua vida só será entendida por quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não pode entender, porque é uma revelação. Você já entendeu isso? Guardou, não é? Então você não vai admirar e dar-se por decepcionado com o sofrimento, com as surpresas que virão sobre nós. Porque só vai entender, discernir esse corpo quem é espiritual, quem nasceu de novo. Ora, isso é reconhecimento, reconhecer o dia e a sua mensagem e discernir o corpo do Senhor. Isso é somente para quem é do mesmo corpo. O mesmo sangue que irriga esse dedinho está irrigando o dedão do meu pé. É o mesmo sangue, é a mesma mente, é o mesmo pensamento, o mesmo parecer, os mesmos sentimentos que houve em Cristo, há em todo o corpo eleito. Não há um contra o outro. Na hora que disse Cristo vive em mim, daqui a pouco, eu acho que eu não sou eleito, não. Pra mim não tem jeito. Vai dar um conselho de, não, eu não presto mesmo, não vale nada mesmo. E pisa todo o sangue de Jesus que apagou todo o passado, dando soco em si mesmo. Os membros procuram defender. A pedra jogou, então tudo se encolhe para se defender. Todos os membros se preparam, se defendem. Paulo disse do marido e da mulher que ele deve amar a mulher como a si mesmo, porque ele protege o seu corpo, a menos que seja um suicida, que está fazendo a vontade do diabo, fumando, bebendo, se destruindo. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus manda e você faz. Deus manda e você vai. Deus manda e você fica. Você tem que crer que Deus está no ministério da igreja. Se você não crer, você será um empecilho, um atrapalho, um tropeço. Você tem que crer que o seu pastor tem assim, diz o Senhor. O caso contrário, o que vai ser? Temos de crer uns nos outros. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluias. Cristo vive em mim. Diga. Cristo vive em mim. Aleluia. Em espírito de oração ainda, com nossas cabeças inclinadas, vamos ouvir isto. Se há um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa, digam: Deus, passe-me por seu filtro. Deus, passe-me por seu filtro. Deus, passe-me por seu filtro. Deus, dá-me o espírito de Elias. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que você pediu? Passar pelo filtro de Deus. Você sabe o que você pediu? O espírito de Elias. E dura coisa tu pediste. Agora você sabe que você tem mais autoridade do que um anjo. É um filho. É Deus. É Deus. Você é Cristo. Sim, você é o Cristo da sua casa. Você é o Cristo do seu trabalho. Então você é o poderoso. E nada vai te acontecer. Cristo, você já viu falar que ele é o Cristo dali, coitado. É o que sofre, é o que é manso, é o que é humilde, é o que carrega sobre si as doenças dos outros, é o que chora pelos outros, é o que se compadece, é o que estende as mãos, é o que não tem interesse próprio. Ser Cristo para ouro e prata, o diabo vai lhe oferecer, porque se ele ofereceu para Cristo lá, ele tem que te oferecer também. Ele tem que ir pelos dois caminhos. As duas coisas têm que acontecer: ajuda e perseguição, pressão, ataques. Eu estava dizendo a alguém nesta tarde em uma pequena reunião, eu disse:
Cada filho que é nascido de Deus tem que ser provado primeiro, punido. E eu recordo quando eu passei pelas minhas. Minha maior hora, quando um homem é nascido de novo, há um pequeno ponto do tamanho de uma unha de seu dedo, que Deus injeta em seu sistema e cai em seu coração e se ancora lá. Então Satanás o faz provar aquilo, se tem ou não tem. Você diz que é, então você vai ter que provar agora. E se isso não estiver lá, você está perdido. Você será punido, você será aprovado. Você é? Você é? Você é um filho? Você é? Levante sua mão. Você aceita? Você aceita? Hein? Quantos aceitam? Aleluia! Está com medo da punição? Tem que ser punido, mas Deus injeta. Sabe disso? Não precisa tudo não. É um dedo de Deus apenas. Ele expulsa demônios. Irmão Branham, quando viu aquele terremoto lá, tudo sacudindo, ele disse, isso é o dedo de Deus. Eu falei, podia ser o meu na mão, gente. É o dedo. Aleluia. Eu sou uma unhinha de Deus. Você é uma unhinha de Deus. Aleluia. Mas essa unhinha de Deus, ele tem que ser respeitada. Aleluia. Quando se vê a unhinha de Deus, Satanás para. Ele pode ir bloqueando, mas chegou lá, ele toma um choque. O mesmo negócio que eu encontrei lá no deserto está aqui também. Deixa eu ir embora. Eu recordo lá no hospital quando eu estava com cerca de 22 anos de idade, talvez 23, era um jovem, e meu pai morrendo em meus braços, e eu falando que Deus é um curador, e meu próprio pai com ataque cardíaco inclinou sua cabeça em meu braço, e eu orava por ele, e vendo-o virar aqueles olhos, e olhar para mim, e se definhando para encontrar-se com Deus, tomei-o e o sepultei ao lado de meu irmão, e as flores ainda estavam frescas em seu túmulo, e eu pregando um Deus que cura os enfermos. Aleluia! Trabalhando para a companhia de serviço público por 20 centavos por hora, e minha esposa trabalhando fora em uma fábrica de camisas, não para pagar o televisor, não para a vaidade, para os cosméticos, é porque a coisa estava dura e dependendo do ambiente, para nos ajudar no sustento de um pequeno garoto de 18 meses de idade, Billy Paul, e uma criança de 8 meses que ela estava embalando. O que fazia eu? Saía andando pelas ruas com um sanduíche em minha mão, descia do poste, testificando para todos que passavam acerca do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos evangelistas ficam aí parados, né? Criando caso, com tanta gente morrendo lá fora, e chorando pelas almas aqui dentro. E até a uma garagem e pedia se eu poderia usá-la, falar com os mecânicos, entrar lá e dizer, homens, foram vocês alguma vez salvos? Eu encontrei algo em meu coração, indo até os armazéns à noite, voltando para casa às 2 ou 3 horas da manhã, de fazer chamadas para enfermos por toda a noite. Não poderia, simplesmente assentava, trocava e colocava minhas roupas de trabalho e assentava lá na cadeira até a luz do dia, descansando, levantava e me ia, tão magro de jejuar e orar até que eu tinha que orar para colocar minhas esporas para subir num poste. Era tão fraco, tão magro de tanto jejuar e orar que tinha que orar. Oh Deus, me ajuda a colocar as esporas para me subir nesse poste. Pregando e pregando que Deus era grande, que Deus era misericordioso, Deus era amor para as pessoas. E aqui meu pai morrendo em meus braços e meu irmão morto. Foi morto enquanto estava de pé no púlpito, ele pregando, o irmão Branham pregando. Aqui embaixo nessa pequena igreja pentecostal de cor, pregando, vieram e me disseram, seu irmão foi morto lá em cima na autoestrada, um carro bateu nele e o matou, seu próprio irmão pingando sangue de sua camisa onde ele o apanhou na autoestrada. Logo que eu o sepultei, meu pai morreu. Então lá estava minha esposa deitada, e eu saí para vir até aqui nesse tabernáculo, aqui onde está a plataforma. Disse às pessoas 6 meses antes que isto acontecesse, que haveria uma inundação, e eu vi um anjo tomando uma vara e medir 22 pés acima da rua Spring. Sandon Davis e outros assentados aqui riram e disseram, isto foi somente cerca de 8 ou 10 polegadas em 1884, rapaz. E o que é que está falando com você? Eu disse, isto acontecerá
porque eu tive uma daquelas êxtases. E isto me disse assim: isto acontecerá. E há uma marca na rua Springs, hoje, de 22 pés da água. Eu disse: eu passei por cima deste tabernáculo em um barco, e eu fiz. Durante aquele tempo minha esposa ficou enferma. Eu orei por ela, e eu vi o tabernáculo. Lá havia, as pessoas estavam esperando por mim, e eu disse: ela está morrendo. Oh, é justamente sua esposa que eu disse, ela está morrendo. Eu fui lá e orei. Eu mantinha minhas mãos firmes, e ela segurou minha mão. Ela disse: Billy, eu te encontrarei na manhã, lá de pé. Disse: junte as crianças e encontre comigo no portão. Eu disse: simplesmente comece a chamar Billy, eu estarei lá, vem. E ela faleceu. Eu a levei para o necrotério e fui para casa deitar. E quando eu fiz, o pequeno Billy Paul estava com a senhora Broy e os seus. Estava tão doente que os médicos esperavam que ele morresse a qualquer hora. Eu estava orando por Billy, e eis que veio o irmão Frank a mim e disse: a sua neném está morrendo, a pequena garotinha. E eu fui até o hospital. O doutor Adair não permitiu que eu entrasse. Disse: ela tem meningite, você levará isto de volta a Billy Paul. Disse para a enfermeira me dar alguma espécie de coisa vermelha para tomar, algum tipo de anestésico ou algo para me tranquilizar. E quando eles deixaram o quarto, eu joguei aquilo pela janela, escapei pela porta de trás e desci até o portão. Lá estava a bebê deitado, na sala de isolamento, moscas em seus pequenos olhos assim. Eu simplesmente apanhei um mata-moscas, as espantei e coloquei isso por cima daquilo. Eu disse: Deus, lá está meu pai e meu irmão no além, e as flores em suas sepulturas. Lá está a roupa no além, e aqui está minha neném morrendo. Não a leve, Senhor, não a leve. E ele simplesmente desceu a cortina, como se fosse para dizer: cala-te, eu não quero te ouvir de maneira alguma. Ele nem mesmo falou comigo. Silêncio, cala-te, eu não quero te responder. Eu quero que você mesmo saiba o que tem dentro de você. Você está acostumado a me conhecer lá em cima. Você tem que me conhecer aí dentro. Aí dentro de você agora. Você tem que saber se isso está lá em você agora. Cala-te! Nós não podemos falar uma palavrinha com o irmão que um falta bater no outro. Não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Isso é que abre os céus. A cortina desceu, William Branham de lá e Deus de cá, indiferente às suas dores. E então ele, se ele não queria falar comigo, o que ia acontecer? Então era a vez de Satanás falar. Ah, sim, meu pastor não me atendeu, meu pastor tem a cara feia. Você queria que ele tivesse a cara bonitinha, né? Bem penteadinho, né? Bonitinha. Todo homem tem que ter cara feia mesmo. Não tem um homem mais próprio para ser pastor senão um da cara feia. Mas ele não dá pancadinha nos ombros da gente. Eu vou embora então. Fiquei em dificuldade porque o pastor disse isso, aquilo, outro. Ficou em dificuldade, né? Em dificuldade você vai ver a hora que a cortina fechar. Aí Satanás vai falar com você. Tá vendo o pastor que você tem? Tá vendo? Quando o pastor não quer falar com você, Satanás vai falar. Pode saber, você vai sair revoltado. Isso é que acontece sempre. Por isso eu digo, vocês cooperadores, ministrantes, não são nada mais do que isto, do que guardiões na ausência do pastor. Porque é somente isto que provará que vocês são obreiros também. Porque amanhã vocês vão enfrentar a mesma coisa. Então era a vez de Satanás. Ele disse: agora eu pensei que você disse que ele era um bom Deus. O diabo começou a falar com ele. Você sabe, você não pode conhecer a Deus sem conhecer o diabo. Você não pode ouvir a Deus e conhecer a voz de Deus sem conhecer a voz do diabo também. E ele falou com ele: eu pensei que você disse que ele era um bom Deus. O que é tudo isto que você está gritando? Você é simplesmente um rapaz. Olha ao redor da cidade, cada moça e cada rapaz com quem você se associou pensa que você perdeu sua mente. Você a tem perdido. Agora ele não poderia me dizer que não havia um Deus. É claro que não podia, porque eu já o havia visto. Mas ele me disse que ele não se importou por mim.
Quer dizer, existe, mas ele não se importa com você. Você está precisando, ele não lhe atende. Você é dizimista fiel, você sofre para vir à igreja e tudo mais. E na hora que você está doente, o pastor ora por você, você não é curado. Se ele tivesse o Espírito Santo, então você seria curada. Isso é falsa doutrina. Assentado a noite toda, o dia todo, eu disse isto a Deus: o que tenho feito eu? Mostra-me, Senhor. Não deixe que a inocente tenha que sofrer por mim, se eu tenho feito errado. Eu não sabia que ele estava me provando, mas cada filho que vem para Deus tem que ser provado. Eu fiquei em dificuldade com o irmão porque ele não me ajudou quando eu fui para o campo. Ele não fez isso por mim, e fica aquela decepção eterna. Você acha que uma mãe teria tanto amor por um filho se ela não sofresse as dores de parto, a gestação? Quem nasce com a colher de prata na boca não dá valor no que tem. Mas um rebanho gerado sobre dores, sobre lágrimas. Por isso é que Paulo chorava por aquele povo, tinha cuidado daquele povo, porque ele sofreu dores de parto por aquele povo. Eu não sabia que ele estava provando, mas cada filho que vem da parte de Deus tem que ser provado. Se você não for, espera lá, viu, meu filho? Espera, filha, espera. Você não perdeu o início da mensagem, não é? Eu disse: diga-me o que tem feito, ó Deus. Eu farei certo, eu vou corrigir. O que tenho feito é pregar o dia inteiro e toda noite, sempre dando minha vida constantemente. O que tenho feito? Pelo menos responda então o que eu fiz. Calado. Satanás disse: isso é certo. Deu razão para ele, tá vendo? Tá vendo? Satanás usa outra pessoa. Isso é certo. E vê você agora, quando isto vem até você, e você tem dito a todos eles que você crê que ele é um grande curador, e lá está sua neném deitada morrendo. Ele recusou até mesmo ouvir sua esposa morta de tuberculose e pneumonia. Você disse que ele poderia curar um câncer, e lá está ela. Agora você fala a respeito dele ser bom e como ele é para as pessoas, e você? Então eu comecei a dar ouvidos ao diabo. Isto é justo? Eu pensei: isto é certo. Comecei: isso é verdade. Disse: ele podia dizer, ele não tem que falar a palavra, simplesmente olhar para o seu bebê e ele viver. Que custa esse Deus seu apenas olhar para essa neném e te dar ela de volta? E eu disse: isso é certo. E ele foi concordando com o diabo. E o quanto você tem feito por ele, e no entanto, o que tem ele feito para você? Não mostra nada. Satanás só vai até aí. Ele não mostra nada disso que você é, não. Ele não mostra que você já é Cristo encarnado, Deus encarnado. Ele não mostra que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele só mostra que você tem uma casinha pobre e o pastor tem uma casa melhor que você. Só isso que ele mostra. Ele não fala assim para você: ó, vem cá, você tem uma cidade lá em cima que esse Jesus te deu, toda forrada de ouro, de jaspe luzente. Eu sou revoltado assim, você sabe por quê? Eu não pude dominar, eu não posso morar naquela cidade. Ele não fala isso pra ninguém, não. Ó, você tem uma casa de brilhante, de ouro lá em cima. Ele não fala isso, não. Satanás não vai te dizer isso. Ele quer fazer você esquecer o que você é. Mas se essa unhazinha está lá dentro, que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, eu disse: isto é certo. E eu comecei a pensar: bem, tudo começa a dissolver quando isto vem ao raciocínio. Vai perdendo tudo quando você deixa o raciocínio trabalhar. Mas quando isto veio, aquela unhazinha chegou lá dentro, para te derrotar, tem que derrotar tudo. O faraó queria ao menos a unha, porque ele sabia que ficando com a unha, mas Moisés disse: não, é justamente a unha que eu não dou, não é? Mas quando isto veio, aquilo vacilou, isto permaneceu lá. Eu já estava quase para dizer: eu pararei, não vou mais pregar. Mas quando isso desceu, até que todos os poderes do raciocínio se dissolveram, então isto veio aquela vida eterna, aquele novo nascimento. O que seria se isso não estivesse lá? Eu mando você parar. Se tiver lá, aqui está. O que seria se isto não estivesse lá? O que seria se não estivesse? Nós não teríamos conhecido uns aos outros da maneira que o fazemos agora. Esta igreja não estaria aqui desta maneira, os milhares e milhões ao redor do mundo, mas graças a Deus isso estava lá. Vocês entenderam? Se Deus não estivesse em William Branham, esta mensagem não estaria ao redor do mundo. Sem ele vir aqui 5 vezes, nós não estaríamos aqui nesta hora. Quando cada um estava dizendo: me permita um testemunho, fulano de tal cidade tal, fulano de tal cidade tal. Eu fui lá na minha infância,
carregando lenha, um carro de lenha para ganhar um cruzeiro, com a caixa de engraxar nas costas, e minha mãe me criando com a Bíblia. Depois passei pelo tempo e me vi nas praças pregando sozinho, com alto-falante nas costas e pregando, e ficando rouco, e gritava, e pulava, pregava 2, 3, 4 horas, ficava rouquinho enquanto tinha voz estava falando, tudo mais, entrar no rádio e pregar, e orar, e expulsar demônios, e curar enfermos, e enfrentar jornais, e enfrentar conselho de ministro e tudo mais, e vocês dizendo assim, fulano e tal, e Deus me consolou ali dentro, Deus me deu um consolo. E nós devemos o quê? Foi isso, aquela fagulha que estava dentro de William Branham, foi Deus lá dentro. Foi Deus aqui dentro, aleluia, é Deus aí dentro. Você também tem seus rastros pelos quais muitos estão se orientando. Aqui está o passo dela, aqui está o passo dela. Deixa eu pisar no passo da mamãe, deixa eu pisar no passo do papai, porque eu sei onde ele está. Deixa eu pisar no passo de meu pastor, porque eu sei para onde ele vai. Deixa eu pisar no passo de meu pastor. Aleluia. Glórias ao Senhor, irmãos, glórias ao Senhor. Isso é para quem é batizado com o Espírito Santo. O ministro é como o lírio, o filho tem que ser punido. E especialmente um pastor, um diácono, um evangelista. Guardem isso, segurem nisto. Essa mensagem é fruto de oração. Tem lágrimas nela também. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O irmão Bose e os seus estavam formando uma igreja em Chicago. Eles simplesmente tiveram que dar por entregue à igreja de Filadélfia aquela denominação, eles tomaram. Agora eles estavam falando em conseguir algum sujeito com seu paletó para trás assim, com algum doutor em divindade. Eu disse, você está a seu caminho. Se você deseja encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, consiga um velho e humilde sujeito que dificilmente pode ler o seu nome e que seu coração esteja ardendo por Deus. Simplesmente tome esse sujeito. Este é aquele que você deseja conseguir. Alguém que não conhece todas estas coisas. Alguém que não deseja ser um ditador e dirigir e te jogar em todos os tipos de dívidas e tudo mais, e somente lhe dar a palavra de Deus. Este é o tipo de pessoa para se conseguir. O pregador é um servo público. Ele simplesmente se firma ali, tal como um lírio do campo. O zangão voa dentro do lírio e pega a sua parte. A abelha voa e pega o que é seu. O pedestre que passa por lá pega sua parte e tudo mais. Ele luta dia e noite para manter seu esplendor. E o ministro do evangelho faz a mesma coisa. Anda dentro da linha de Deus. Segura seu testemunho verdadeiro para que o mundo possa compartilhar dele. Vê, senhor pastor Lírio. Senhor Lírio, ele é bom. Jesus disse, considera-o. Salomão é como ele. Aquilo é certo, doutor Lírio. Eu suponho que vocês todos o conhecem. Deus só pode dar-se de si mesmo a nós quando nós podemos sair do caminho. Se eu posso tirar a mim mesmo do caminho, para que não se note, nem se pense que William Branham, e também com você, que nem se pense em você, então assim podemos ver a Jesus glorificado entre nós. Aleluia. Deus não pode dar-se de si mesmo a um Ismael, a um selvagem, a um filho de Agar. Ele será sempre bruto, de natureza ferrenha, filho de escrava. Ele dá a quem sabe reagir, a quem sabe usar seu poder. Ele dá de si mesmo a quem sabe usar o que ele dá. Vê você deve saber como reagir. E que uso fazer do poder que tem. Ele me havia dito, faça com eles o que quiseres. Um casal veio na frente da reunião beijando-se, desenrolando cena amorosa, e o Espírito Santo diz, faça com ele o que você quiser. Sabe o que o irmão Branham fez? Disse, eu os perdoo. Amém. E naquela hora o Espírito Santo caiu. Para quê? Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Farei espetáculo dele? Farei futuro terreno dele? Farei fama dele? Farei meu nome com ele? Que farei de Jesus chamado Cristo? Oh, a pomba não viria sobre um lobo, porque o lobo começaria a fungar,
viria sobre um cordeiro, porque o cordeiro não funga, não reclama seus direitos, caminhou para o deserto, caminhou para a cruz, mas também foi levantado e caminhou para os céus. Aleluias! Então nós nos tornamos criadores, sim, Senhor. Falo com segurança, pois tenho ela aqui no meu coração e nas minhas mãos. Glória a Deus, nos tornamos criadores. E você sabia que você mesmo é um pequeno criador? Você sabia disso? Certamente. Você tem visto pessoas que você simplesmente gosta de estar perto. Você não sabe por quê, simplesmente aquele tipo amável de pessoa. Não tem você visto isto? Você gosta de estar com elas. Elas criam aquela atmosfera através da vida que elas vivem, da maneira que conversam suas conversas. Então você tem visto aquelas vezes que eles querem falar a respeito de alguma coisa e criticar alguém. Ele está ali agora. Veja, você é criador de atmosfera. Há ao seu redor uma atmosfera de peso, de derrota, de fracasso, de frustração, de doenças, de pessimismo, de imaginações, de prostituição, de adultério, um homem na mente, uma mulher na mente. Há uma atmosfera no seu lar carregada de discussão, de incompreensão. Há uma atmosfera carregada por onde você anda, ou há uma atmosfera do Espírito? Há uma atmosfera de gozo, há uma atmosfera de prazer, há uma atmosfera de amor, de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Somos Cristos. Cristos são ungidos do Senhor. Somos ungidos do Senhor. Somos filhos de Deus, criadores de atmosfera. Veja que atmosfera é esta. Qual o demônio que pode parar aqui dentro? Aleluia, fiquemos de pé. Tira, Satanás, sua mão imunda da propriedade de Deus. Aleluia. Diga para seu irmão, diga para sua irmã: Cristo vive em você, irmã. Você é ungida do Senhor. Você é ungido do Senhor. Ama Deus em sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, o poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar.